Bem-vindos ao segundo podcast Igualdade em Foco, hoje dedicado às comemorações do dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. No dia 17 de dezembro de 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o 25 de novembro como o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. A escolha pelo dia 25 de novembro está diretamente ligada ao percurso e luta das irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Teresa, as quais, na República Dominicana, se opuseram ao regime ditatorial de Rafael Trujillo, que governou o país em extrema violência entre 1930 e 1961. Também conhecidas por Las Mariposas, as três ativistas políticas reivindicavam soluções para os problemas sociais do seu país. E a 25 de novembro de 1960 foram presas, torturadas e assassinadas amante de Trujillo. Segundo a ONU, uma em cada 3 mulheres em todo o mundo experienciam violência sexual ou física ao longo da sua vida. Hoje, em Portugal e no mundo, a cada 25 de novembro, renovam-se as evidências de desigualdades e discriminações de género contra as mulheres, as quais legitimam o perpetuar da violência. A violência contra as mulheres pode assumir diversas formas e manifesta-se em qualquer lugar. Não é um problema das mulheres. É um problema e uma crise civilizacional que atinge as mulheres, as famílias, as escolas, os serviços de saúde, os serviços públicos e os privados, as forças armadas, os governos, as empresas e as economias. Para falar connosco sobre violência de género e violência doméstica, temos connosco Elizabeth Brasil, um rosto conhecido na luta contra a violência de género e doméstica. Licenciada em Direito desde 1999, que integra redes especializadas na área da violência doméstica e acompanha a implementação de ações no âmbito dos Planos Nacionais contra a Violência Doméstica e sua avaliação. Olá, Elizabeth. Olá, boa tarde. Bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Começava por lhe perguntar se considera que as políticas públicas acompanham a realidade da violência doméstica. Bom, é uma pergunta difícil. Eu acho que as políticas públicas tentam responder àquilo que são as necessidades específicas na área da violência doméstica e de género. Nós começamos muito cedo em termos de políticas públicas, em 1997, com o primeiro Plano Global para a Igualdade de Oportunidades entre mulheres e homens, numa área específica, incluíamos já as questões da violência contra as mulheres com medidas e ações muito próprias. Não obstante, depois do primeiro estudo nacional sobre a prevalência da violência doméstica, na altura era assim que se denominava, no panorama nacional, houve uma necessidade de reforçar as políticas públicas, criando um plano nacional contra a violência doméstica específico para esta área. Desde então e até agora, a última das quais já inserida na ENIND, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, um pouco também a par e passo com a Estratégia Europeia, sobre a mesma denominação, as políticas tentam acompanhar aquilo que são as necessidades específicas nestas áreas. Se está tudo feito, creio que não, está muito por realizar, e também algumas das medidas no âmbito de políticas públicas equacionadas desde muito cedo, e direi mesmo desde 97, não foram ainda implementadas e, portanto, não obstante este longo caminho e percurso no âmbito das políticas públicas, a realidade mostra que há ainda muito a fazer, mas as políticas públicas são instrumento essencial, fundamental, de existência, diria, quase obrigatória, se queremos uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa e uma sociedade que caminha para o fim da violência contra as mulheres. Quais são para si as melhores práticas ou estratégias que recomendaria para a prevenção e combate à violência doméstica e de género? Eu creio que o enfoque deve estar na prevenção.
aquilo que nós percepcionamos e que assistimos ao longo deste tempo, porque depois de um primeiro estudo de prevalência veio um segundo estudo de prevalência e os dados não foram assim tão animadores, aquilo que assistimos é a ciclos de transgeracionalidade violenta. E, portanto, temos avós, que entretanto mães e agora as netas, não é? E vemos que não fomos capazes de fazer um ponto final ou sequer diminuir de forma substancial aquilo que é a violência que é praticada contra as mulheres, de forma transversal e, em especial, nas relações de intimidade. E, portanto, creio que a área da prevenção primária, no fundo de ensinar para uma alteração de modelos de papéis sociais de género, de masculinidades e de feminilidades tóxicas, hegemónicas, e que vão encaixando mulheres e homens em determinados papéis, que depois, enfim, vão ter repercussão na forma como uns e outras, umas e uns se relacionam. E, portanto, se nós não formos capazes de quebrar este ciclo transgeracional, e se isto só é possível através da prevenção primária, não seremos capazes de pôr um fim substancial àquilo que é a violência exercida contra as mulheres e que ainda hoje tem a sua base nas questões de género. Estamos a passar muito pela educação, então. Estamos a passar pela educação. Claro que, a par desta prevenção primária, nós precisamos de uma sociedade atuante no sentido de uma transformação. E quando nós falamos desta prevenção e da educação, falamos da educação também ao longo do ciclo de vida e em tudo o que são profissões, trabalhos e por aí fora, e cargos, não é? Porque não podemos só estar a pensar que agora vamos iniciar algo com um cariz transformador vindouro e não atuar já. Isso significa formação ao longo da vida, naquilo que são nas forças policiais, nos tribunais, nos alunos e nas alunas de psicologia, de direito, na área da saúde, na governança, enfim, em várias áreas da nossa sociedade. Muito obrigada. Pode-nos falar um pouco sobre os desafios enfrentados pelas mulheres vítimas de violência e quais as histórias de vida que mais a marcaram? Os problemas, nós estamos e eu estou no direto, diariamente, com vítimas de violência doméstica e de género, em particular com mulheres e com crianças. E muitos dos desafios que eu vejo hoje são os desafios que eu via há quase 30 anos atrás. Nós temos hoje um quadro legal melhorado, temos hoje uma consciência social e política sobre as questões da violência que nós denominamos de doméstica, muito diferente do que tínhamos há 20 e poucos anos atrás, porém não fomos ainda capazes de, em termos dos direitos das mulheres e das crianças, de assegurar que não há uma vitimação institucional e não há uma revitimação secundária. E, portanto, precisamos melhorar rapidamente esta questão. Uma questão que está em cima da mesa há várias décadas é simples. Porque é que quem é agredido ou agredida tem de sair da sua habitação? E portanto, é um sinal que o sistema continua a dar e, como resposta, quando uma mulher vai apresentar uma denúncia por violência doméstica, a primeira coisa que ouve é: está insegura, tem de sair de casa. Ora, eu acho que é inadmissível, em pleno século XXI, continuarmos a dar esta resposta quando nós temos mecanismos na lei para a obviar. O que não temos muitas vezes é uma determinação e ação que coloque em cima da mesa aquilo que são os seus direitos. E, portanto, estas atuações policiais, judiciais, muitas vezes tardias, de empurrar com a barriga uma decisão quando se poderia resolver e dar aqui um sinal positivo na hora e que é adiada,
traz grandes transtornos, dificuldades a quem é vítima deste crime, um crime que está previsto desde a grande revisão penal após o 25 de Abril e melhorado ao longo do tempo, um crime que é e que tem uma natureza pública desde o ano 2000, o que fez também alavancar em termos jurídicos, institucionais e das políticas públicas muitas das medidas que foram executadas ou que estão em execução, mas temos grandes desafios. O desafio da sua segurança pessoal, da sua integridade física e psicológica, o acreditar e a veracidade do testemunho das vítimas, que ainda hoje é muito posto em causa, as questões da vitimação secundária e revitimação institucional, o descrédito que muitas vezes ainda é dado às vítimas e ao seu percurso de vitimação, os desafios de começar com baixos salários, sem habitação, muitas vezes até refugiadas no seu próprio país, em casas-abrigo, recomeçando uma vida longe da família, das suas redes de suporte, dos seus locais, onde têm, enfim, todas as suas raízes sociais, culturais, afetivas, e aquilo que se exige às vítimas continua a ser demasiado face àquilo que nós vemos que é exigido aos agressores e, portanto, há aqui um grande contrassenso entre um Estado que diz que este é um crime com uma natureza pública e com esta importância, que apela constantemente à denúncia, mas que, por outro lado, quando uma mulher é violentada, responde desta forma, empurrando-a para fora de casa e responsabilizando-a pela sua segurança, sua, dos seus filhos e por aí fora. Por outro lado, ainda que assim ocorra, temos uma questão por resolver que é relativamente às crianças e em sede de processos de promoção e proteção, quer judiciais, quer não judiciais, ou seja, quer ocorram nas comissões de proteção, quer ocorram nos tribunais ou em sede de regulação de responsabilidades parentais, uma falsidade do próprio sistema que é, bom, a violência é uma coisa, mas os direitos desta criança são outros, como se a violência não fosse em si uma violação dos direitos da criança. E, portanto, nós temos aqui grandes e grandes desafios e eu direi que as vítimas têm grandes desafios, as mulheres atravessam grandes desafios e muitos deles são da responsabilidade do sistema que diz que vai apoiar, proteger, prevenir. E isto é efetivamente uma violação dos direitos das mulheres e dos direitos das crianças. Há alguma história que nos queira contar que já tenha marcado mais? Todas as histórias importam. Não tenho uma história. Tenho, creio que, até acho que já milhares de histórias. E todas elas me marcam. Todas elas me transformam e eu sou um ser em transformação pela dádiva que todos os dias recebo de mulheres que procuram os serviços onde eu tenho tido o privilégio de estar e é realmente um privilégio estar diariamente com mulheres que confiam, que buscam alternativa, que têm confiança num sistema, que precisam de apoio e que se entregam totalmente nas mãos de alguém que pode apoiar, informar e em que acreditam nas suas palavras, no seu conhecimento e nesta esperança de que é possível um amanhã sem violência. São retalhos de vidas que também, das quais eu também faço minhas e me vou transformando a cada dia e só tenho a agradecer por essa dádiva que todos os dias me dão e estou muito grata. Sinto também por isso que lhes devo muito e que me devo a mim enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto cidadã, este devolver daquilo que ainda é necessário fazer, construir e reconstruir para que tenhamos um futuro melhor, mais saudável, mais feliz, mais igual para mulheres e para homens.
Pode-nos falar um pouco do seu percurso académico e profissional e porque é que se tornou uma especialista nesta área? Bom, eu creio que não sou especialista em nada, mas o meu percurso, portanto, eu sou jurista. Depois da minha licenciatura, ingressei e tive a felicidade de ingressar numa das grandes sociedades de advogados do nosso país. E no meio deste caminho, fui fazer voluntariado para uma organização feminista. E às tantas redescobri-me, talvez que fizesse mais falta num determinado lugar do que noutro, e entendi que o meu caminho deveria passar por ali e que aquilo que eu trazia da academia, do escritório onde estava, das minhas vivências pessoais, as mulheres transformaram a minha visão do mundo e o meu recentrar também no mundo e naquilo que eu queria para mim e para a minha vida. E mais uma vez lhes agradeço por isso e, portanto, entendi que ali eu poderia e estava numa posição, porque também em Portugal estávamos no início de um quadro legislativo nesta área, no início de respostas sociais nesta área e de iniciar quadros de políticas públicas nesta área, nas quais eu tinha também o privilégio de estar a participar. E, portanto, foi uma coisa que foi seguindo, não foi uma escolha. Eu fui atrás e as coisas foram acontecendo. E é assim, recebi sempre mais do que dei. E, portanto, estou aqui de alma e coração entregue a uma causa que é a igualdade, que é participar num combate que temos, que fizemos, que estamos a fazer e teremos que continuar a fazer para que se atinja a igualdade entre mulheres e homens, para que se diminua e que se ponha fim à violência contra as mulheres, contra as crianças, e enquanto entender que ainda posso contribuir e me derem este privilégio, é aqui que ficarei. Claro que em determinado momento da minha vida entendi que para ficar e para dar uma melhor resposta precisava de saber mais, de conhecer mais e de alguma forma, voltar à academia para que a academia me desse ferramentas e instrumentos para que eu também pudesse manter-me e defender melhor e continuar nesta defesa intransigente pelos direitos das mulheres, que são direitos humanos inalienáveis. E, portanto, necessitei de voltar à academia e, nesse regresso à academia, entendi que o doutoramento e o primeiro doutoramento em estudos de género em Portugal seria a porta ou o local em que eu queria estar para este retomar da academia. E, sendo que aí sempre soube que era a avaliação ou a percepção sobre a avaliação das políticas públicas feita pelas vítimas de violência doméstica e pelas mulheres, aquilo que eu gostaria de trazer com mais conhecimento e conhecimento cientificamente balizado para a sociedade portuguesa e para a academia. E, portanto, tudo foi sendo naturalmente conduzido, sem nenhuma carta na manga, não pensar sem grande pensamento prévio, mas as coisas foram acontecendo, sendo que fazia sentido que fosse assim. Desse seu percurso, tanto académico como profissional, quero compartilhar connosco algumas das principais descobertas que fez? Antes de mais, fui-me descobrindo a mim mesma, não é? E a forma como nós, mulheres e também os homens, fomos criados e somos ainda criados numa sociedade patriarcal, predominantemente machista, que vai conduzindo na sua educação e formação para lugares determinados de homens e de mulheres e de papéis para homens e para mulheres. E embora nós tenhamos alguma percepção do que está errado, muitas vezes a força social, o dia-a-dia, a formatação que temos, vai-nos conduzindo nestes meandros e vamos fazendo quase como um repetir da história, um repetir das histórias e por aí fora.
E eu acho que a determinada altura, não é, vamos percebendo que é preciso sair dessa formatação, é exigido esta consciência própria e a consciência do outro, da outra, para que a sociedade pule e avance, como diz o poeta. E as coisas vão surgindo, vão acontecendo, e acho que todos e todas, não há uma transformação social se cada um e cada uma não se conscientizar de que essa necessidade exista e que faça a sua parte na transformação individual, depois familiar, societal e em termos políticos, em termos das legislações e por aí fora. Não há uma mudança se cada um e cada uma não fizer a sua parte. E é esse o apelo, não é? É esse o apelo que se faz, a que pensemos no papel de homens e de mulheres, que desfaçamos esta coisa quase perpétua de que a mulher, a casa, o privado, que o homem, o público e por aí fora, que a mulher muito mais a questão do cuidar e o homem da polis e do seu governo. E, portanto, vamos vendo que as questões das desigualdades vão gerar discriminações e que nas discriminações temos a base de violências que nas sociedades patriarcais são, em particular, sobre as mulheres, pelo facto de serem mulheres, ou as atinge de forma desproporcional. E, portanto, é todo um repensar e vamos nos encontrando e desencontrando no meio deste caminho, sabendo que há ganhos para homens e para mulheres na transformação e num caminho futuro para a igualdade, presente e futuro. Ainda temos muito para fazer, mas sabemos que hoje mais mulheres e mais homens têm a consciência da igualdade como direito, da igualdade como garante da democracia, da qual a igualdade de género é parte integrante. A última pergunta que lhe queria fazer, e tinha que ser mesmo, é como é que mantém essa motivação para continuar esta luta? Olha, a motivação tenho sempre. Eu às vezes sinto muito cansada e digo, eu já estou velha, cansada, mas basta que me sente com uma mulher, eu não sei onde é que, mas todos os dias há um renascer, todos os dias há, e portanto há algo que me impele à ação porque sei que às tantas sei responder a algumas questões, sei que é possível e eu acho também que há todo um movimento feminista, organizações, mulheres feministas que não pertencem a nenhum movimento, mas que estão companheiras de vida, de luta, nestes caminhos longos, também difíceis pela igualdade, e em conjunto conseguimos também ir dando força umas às outras, mas também uns aos outros, porque temos muitos homens também nesta luta, que também é deles, não é? Esta não é a questão, esta não é uma luta das mulheres, é uma luta da humanidade, o que engloba homens e mulheres, e sem homens e mulheres não a conseguiremos ver debelada, e portanto não é nada, é algo que nós também vamos reforçando, passando energia umas às outras, uns aos outros, indo buscar quando é necessário alguém que está mais em baixo, como fazemos no dia a dia, em solidariedade, em sororidade, uns com os outros, umas com as outras, porque não acabamos hoje. Há futuro e há um desígnio que temos que cumprir, que estão nas políticas públicas, que é não deixar ninguém para trás. E é isso que fazemos, porque é a nossa obrigação fazer e porque, claro, que também amamos o que fazemos e sabemos que há ainda muito caminho para fazer. Estamos quase a passar a estafeta e até essa meta continuaremos com ânimo, com energia, porque sabemos que este é o nosso tempo, temos que honrar esse tempo, temos que defender os direitos humanos e não há outra volta, não há como fazer. Portanto, é este o caminho, também fazendo novos caminhos para novos atores e atrizes neste caminho futuro, que infelizmente ainda é longo, mas que tenho a certeza conseguiremos e conseguirão alcançar.
Muito obrigada, Elizabeth. Nada, obrigada eu. Obrigada. Quem nos está a ouvir e a ver, até ao próximo podcast, que será no dia 24 de dezembro.